A equipe da Daqui TV visitou o espaço Cachoeira, em Perdizes, que está apresentando uma quinta-feira por mês, Bach, tema e contratema, uma série de concertos a preços populares de toda a obra do músico alemão J.S. Bach. Eu toco os teclados barrocos, né? O cravo e o órgão de tubos. Sou um colaborador do Espaço Cachoeira faz tempo, quer dizer, dos trabalhos que o Cachoeira desenvolve, né? na pesquisa da cultura popular brasileira. E o Cachoeira foi fundado assim também pensando numa visão global da cultura. A gente achou que era importante também ter esse espaço dedicado também à música, né, de Bach, que realmente é um pilar da música ocidental, né, europeia. Bach é uma obra assim, tem uma obra vastíssima, né, e todos os instrumentistas têm peças apropriadas para os seus instrumentos. Bach escreveu para quase todos os instrumentos e peças sempre que são um desafio assim para os instrumentistas tocarem, né, pela dificuldade técnica, pelo pensamento musical bem avançado, bem profundo, né? Então a gente está fazendo uma série mensal, né? Não temos financiamento, a gente só faz pela bilheteria, né? E os músicos que são convidados são pessoas assim, que já são especialistas nesse tipo de música, né? E tem já desenvolvido essa pesquisa há muito tempo. Sou de uma família de radialistas. Meu pai era radialista em Ribeirão Preto. E foi com ele que eu começava a ir aos concertos da orquestra lá. E assim eu descobri o violoncelo. Na família todo mundo estudou. A minha mãe chegou a tocar violino uma época e todo mundo adorava a música, né? Então eu tocava piano antes e depois, vendo a orquestra, eu quis estudar violoncelo. Foi assim. E ele tem o som mais grave e, para mim, agrada muito mais. Desde que eu comecei a estudar, eu nunca pensei em estudar violino, né? A gente nunca vê assim o tamanho, a gente vê o som que sai do instrumento, né? Ouve. Então, acho que o violoncelo tem isso, assim, essa sonoridade que é muito atraente, né, para o ouvido. Se a família não faz a criança aqui no Brasil estudar e não tem essa... como que eu posso, iniciativa de mães e pais, ou avós, ou tias, ou tios, de fazerem a criança estudar, dificilmente o jovem brasileiro ele tem acesso à cultura dita erudita. E eu acho que eu tive muita sorte de meu avô tocar violão, ele tocava choro, e era uma regra em casa todo mundo estudar música, então era a regra da minha mãe, todo mundo tinha que estudar música. Muita gente confunde esse tipo de música, principalmente Bach, que eu estava falando do tempo que ela foi escrita mais ou menos em 1720, por volta dessa época, né? Quer dizer, a primeira metade do século XVIII. Essas sonatas do Vivaldi também um pouco depois disso. Mas ela sobreviveu porque é música boa. Não é por ser erudita, é por ser música boa. As pessoas às vezes confundem erudição com elitismo, e são duas palavras que deviam ser contradições em termos. É um instrumento caro. Assim, um cravo, você paga no mínimo 10 mil, 15 mil reais para comprar um cravo, né? É um instrumento que foi desenvolvido antes do piano, seria um antecessor indireto do piano, e ele é de cordas beliscadas, né? Então são esses mecanismos aqui que eles beliscam a corda com essas unhas, tá vendo? Essa unhazinha, né? Opa. Bom, e aí você toca, né? A unha belisca a corda e a corda fica vibrando, né? E aí a hora que eu solto a tecla, o mecanismo cai e tem um feltro em cima que abafa a vibração, né? E eu tenho 3 grupos de cordas, né? Esse cravo aqui tem 3 grupos de cordas, né? 1, 2, 3, tá vendo? E eu posso usar essas 2 ou 3 cordas, ou uma corda, né? E isso muda o som, né? Então, se eu fizer... Aqui eu tenho uma corda só.
Aqui eu tenho outra. Aqui agora eu junto as duas. E eu tenho uma terceira corda que soa uma oitava acima. Esse seria o máximo de som do cravo. Então é um instrumento bem diferente do piano, que é um instrumento, na verdade, de percussão. Cravo, eu estudei 5 anos na universidade, depois eu me especializei mais 5 anos. Depois eu estudei órgão de tubos também. E antes eu tocava piano. Então, na verdade, quando você entra na universidade, você já tem que tocar, você não pode iniciar do zero, você tem que já ter um desenvolvimento. Eu dou aula no coral da USP, sou professor lá também. Mas basicamente eu tenho me dedicado bastante aqui no espaço a fazer essa série. Já está no 3º ano, a gente já fez quase 30 concertos. Mas basicamente, atualmente eu tenho pensado nesse desenvolvimento sobre a obra de Bach, que é muito vasta. Para você ter uma ideia, para teclado, o Bach tem umas 500 composições, sendo umas 200 para órgão e umas 300 para cravo. Então é muita música de muita qualidade e que exige muita dedicação. Acho que tem muita gente interessada. Tem, assim, todo mundo quer ouvir. Especialmente essa obra que a gente vai tocar agora, quinta-feira. As suítes de Bach, elas estão se tornando cada vez mais populares. As pessoas ouvem pela primeira vez, elas ficam com vontade de aprender violoncelo por causa dessa obra, Então, eu acredito que o problema de ainda ser assim, meio alternativo é simplesmente porque tem pouca divulgação. A gente não tem o mesmo espaço que tem a música pop. Simplesmente isso. Se tivesse, estaria assim, a gente precisaria de espaço maior para se apresentar. Ia ser uma loucura, ia se apresentar muito mais vezes, Bach é bom porque é bom. Essas suítes são, talvez, para o violoncelo, o conjunto de obras mais importantes que a gente tem. A receptividade tem sido cada vez maior. Cada vez mais a gente vê pessoas interessadas em música. E isso é um pouco pelo olhar também dos músicos, também dos educadores, de ver que cultura é uma parte inerente da educação. Você não desvincula educação de cultura. A pessoa tentar entender o que está ouvindo, a gente sempre se preocupa muito com essa coisa da formação do público, de tentar fazer uma audição consciente, o mais consciente possível, e não assim pensar na música como uma coisa, totalmente intuitiva, ou totalmente vinda da inspiração, não. Ver que a música tem um trabalho cerebral, de pensamento por trás também. Não é simplesmente uma inspiração que cai do céu, mas é muito suor humano a música. A música é uma produção humana, na verdade.